206 de 2002, o domínio é poder usar, gozar, dispor e reivindicar com o efeito erga omnes da propriedade, né? Então, vejo que é papel aí da política urbana, né? Mediante diretrizes gerais, né? E as diretrizes gerais são várias, mas com a finalidade de complementar o entendimento sobre a mobilidade urbana, o inciso 7º do artigo 2º, ele traz a diretriz, talvez, que tenha mais ligação com a mobilidade urbana, que é a integração e a complementariedade entre as atividades urbanas e também rurais, né? Tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico dos municípios e do território sobre sua área de influência. Então, na verdade, nós temos aí as diretrizes são estabelecidas conforme prevê o artigo 2º, inciso 7º, da Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. E o artigo 40, que é o outro artigo que eu falei, né, ele traz que o plano diretor, que aqui no Rio Branco é regulamentado pela Lei 2.222, é de 2016, eu acho 2017 essa lei, eu não tenho bem certeza, mas eu tenho certeza que os senhores irão verificar, né, o plano diretor, que é aprovado por lei municipal, que é a 2.222, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, né? E o parágrafo 2º do artigo 40, diz que o plano diretor deverá englobar o território do município como um todo. Então, não é só a cidade, né? É todo o município. Então, tem que fazer essa distinção aí da cidade, da área urbana do município. Então, a área rural do município também tem que entrar aí nesse plano diretor. Todos esses planos, esses projetos deverão alcançar também a área rural dos municípios, né? Temos vários problemas em relação à mobilidade urbana, é importante que isso seja frisado. Por exemplo, a falta de um planejamento estratégico é visível em quase todos os municípios, 5.565 municípios no Brasil, então falta um planejamento estratégico, poucos são, uns têm mais, outros têm menos, mas todos têm as suas deficiências, né? Falta aí a questão do foco nos automóveis, o automóvel, o carro, né? O carro, houve um incentivo muito grande à chamada modal. Modal é o tipo de mobilidade urbana. Nós temos várias modais, né? Modais aéreas, modais aquáticas, modais rodoviárias, modais ferroviárias, né? Antes de Juscelino Kubitschek, lá na 60 por aí, no Brasil o que predominava era, como café, várias outras culturas, predominava a modal ferroviária, e aí passou-se a dar ênfase à modalidade rodoviária, por isso que hoje nós temos essa quantidade enorme de estradas e pouco incentivo aí à questão, os modais, como, por exemplo, a ferroviária, ou mesmo a aquática, né? Temos aí várias possibilidades que não são utilizadas, até mais baratas, mais econômicas, mas não são utilizadas em função dessa herança aí do período de Juscelino Kubitschek, onde houve aí uma opção, a ênfase foi dada exatamente para a modal rodoviária, e aí veio o carro, né? O carro tornou-se, o incentivo à aquisição de carros tornou-se grande, e aí hoje nós temos uma malha rodoviária muito grande e ineficiente, e um número enorme de carros ali numa cultura. O brasileiro tem uma cultura, né, que o carro, conforme define o artigo 3º da Lei 12.587 de 2012, o carro é um bem, na verdade, é um tipo, né? É um tipo de mobilidade que deveria ser utilizado coletivamente, já que tem 5 lugares, né? Mas o costume do Brasil é que uma pessoa só utilize. Então, veja, são 5 carros andando aí nas estradas, quando deveria ser só um.
né? Então, existe uma questão, é diferente, porque nos países europeus, por exemplo, que não existe essa cultura, ou existe muito pouco, o carro é para usar final de semana, né? Mas lá também tem a questão do transporte público, né? O transporte público é eficiente, o transporte público ele realmente cumpre com o seu papel. Aqui no Brasil nós temos uma deficiência muito grande, né? Os alternativos chamados aí, que são os ônibus, os trens, os metrôs, né? Oferecem péssimos serviços públicos, né? Não obedecem àquilo que está previsto lá no artigo 175 da Constituição Federal e nem aquela questão prevista na Lei 8987 de 95, que é a chamada Lei das Concessões, né? Temos aí a questão das bicicletas também, né? Bicicletas são muito negligenciadas, né? Embora seja considerado um transporte não motorizado, né? Como prevê lá no artigo 3º, inciso 1º da Lei 12.587 de 2012, também está previsto lá no artigo 58 da Lei 9.503 de 97, Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 58, traz como meio de transporte a bicicleta. Inclusive, tem que ter lá os seus instrumentos, né, luzinha, capacete, etc., como prevê o artigo 105, inciso 7º, da Lei 9.503 de 97. Mas existe aí o problema da malha para o deslocamento das bicicletas, então ciclovias, etc. Isso é uma deficiência muito grande ainda, e ainda não é uma política pública muito assim levada a séria pelas administrações públicas em nenhuma das esferas, logicamente mais a municipal, que é a que atua diretamente nessa questão, né? O transporte coletivo pouco competitivo, ou seja, essa regra de licitação para o transporte público, que é uma responsabilidade dos municípios, né? Como prevê a própria Lei 14.133 de 2021, ou pelo o regime antigo, pela Lei 866 de 93, ainda não existe essa observação aí quanto a embora seja um serviço público, né? É até passível a sujeição do artigo 22 da Lei 8.078 de 90, uma vez que é um serviço público prestado à sociedade, então existe aí o caráter consumerista, né? Então existe essa questão de ter que indenizar aí de forma objetiva, conforme prevê o artigo 14 da própria Lei 8.078 de 90, logicamente deverá haver a provocação da parte que se julgar prejudicada pelo serviço mal feito, serviço mal prestado, conforme prevê o artigo 22 da Lei 8.078 de 90. Temos a questão da não observação das atribuições em relação à mobilidade urbana, atribuições que estão também divididas em esferas, né? O artigo 16 da Lei 12.587 de 2012 traz as atribuições da União, o artigo 17, ele traz as atribuições dos estados, e o artigo 18 traz as atribuições dos municípios, né, em questão à mobilidade urbana. Então, esses artigos 16, 17 e 18 da Lei 12.587 de 2012 traz as atribuições das 3 esferas da organização político-administrativa. Logicamente que observado aí cada esfera, né, a competência de cada esfera, como prevê o artigo 21, inciso 20 da Constituição Federal, e também da Constituição Federal, o artigo 30, inciso 5, quando a competência pertinente aos municípios, né? Então, a necessidade, por exemplo, da observação quanto ao menor consumo de energia, né? Aí vem a questão da mobilidade urbana sustentável, né? Usar hoje, mas preservar para as futuras gerações. Então, nós temos aí a necessidade de que seja implantada urgentemente uma mobilidade urbana que seja sustentável. A garantia da sustentabilidade é exatamente para que seja preservada aí para as futuras gerações, como prevê lá o finalzinho do artigo 225 da Constituição Federal, quando fala do ambiente. Então, esse menor consumo de energia no metrô, e temos várias teorias e vários tratados aí,
né, o Tratado de Kyoto, etc., que trazem exatamente essa necessidade, né? A ampliação do transporte eficiente, não o transporte por ampliar, mas a ampliação do transporte eficiente, com eficiência, né, que realmente preste um serviço de nível compatível, né, traga aí o equilíbrio entre o custo e o benefício, então temos aí essa necessidade para melhorar a mobilidade urbana, assim como também a busca por fontes renováveis, como o carro elétrico, por exemplo, temos aí a possibilidade de daqui a um tempo termos o carro elétrico, é uma questão, é uma fonte